Tem uma informação aqui, Matheus, eu queria que você comentasse daqui a pouco, que eu apurei com um advogado mais antigo do Vorcaro, que é o advogado Roberto Podival. Ele me disse hoje de manhã que não vai participar de um eventual acordo de delação premiada envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, apesar de me garantir que continuará atuando na defesa do banqueiro. Tenho vários clientes e amigos, abrindo aspas para o Podival, que eventualmente poderão ser delatados. E estarei conflitado. A decisão, porém, não significa um rompimento com o Vorcaro, que desde a crise do Master perdeu 2 advogados, o Valfrido Vardi e o Pier Paolo Bottini. Continuarei com o Vorcaro, mas não participarei da delação. Pier Paolo foi substituído por José Luiz Oliveira Lima, que é conhecido em Brasília como Juca, que já atuou em casos de grande repercussão. Defendeu, alguns clientes citados com frequência: José Disseu, ex-ministro, no processo do Mensalão, o doleiro Alberto Youssef, na Lava Jato, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, acusado de assédio, Pedro Guimarães, e o general, mais recentemente, general Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, condenado pela trama golpista. A autorização dessa quinta-feira, que permitiu a transferência do Daniel Vorcaro para uma superintendência da PF aqui em Brasília, sinalizou para um avanço sobre as negociações de uma colaboração premiada. O empresário já assinou um termo de confidencialidade, que é uma etapa preliminar comum antes do início formal de uma delação. As indicações que saem dos gabinetes do Supremo, PGR e STF são as de que as negociações sobre a colaboração podem estar já em fase avançada. A CNN apurou que Mendonça sinalizou que rejeita um acordo de delação pela metade, visando apenas políticos e deixando ministros do próprio Supremo para um segundo momento. Matheus, contigo a bola para a gente comentar, portanto, como é que seria, Matheus, como é que se divide, então, dessa forma, quando você tem um advogado? Ele foi muito claro comigo: não vou participar porque eu tenho clientes que podem ser delatados, e ele deve saber quem são, obviamente. Então, como que se divide a estratégia da defesa quando se tem essa situação? Um advogado que é contrário, que permanece, vai atuar em outras frentes, claro, mas que tem ali o conhecimento sobre os termos. Perfeito, Tainá. É curioso mesmo, porque a gente sabe que essa elite jurídica aqui em Brasília não tem tanta gente. Portanto, um advogado que geralmente já tem esse histórico de defender políticos graúdos, ele também é procurado por pessoas que viram alvo de investigação de grande monta, como é o caso de Daniel Vorcaro. Não à toa, ele montou um time de advogados de ponta. Os advogados dele já advogaram para ministro, para governador, para grandes prefeitos, e agora tem esse conflito. Tanto é que alguns defensores já deixaram a causa justamente porque como que eles iam defender alguém que está delatando e negociar a delação, enquanto essa delação atinge outros advogados dele. Digamos assim, que ele acabaria ficando dos 2 lados do balcão, e isso não pode, por isso que a gente viu essas baixas na defesa. E assim que houve a baixa, o que aconteceu? Houve um novo advogado e já avançou muito rapidamente essa delação. A gente noticiou ontem à noite, eu, Theo Cury e Caio Junqueira, que inclusive Vorcaro já assinou um termo de confidencialidade. Esse termo de confidencialidade é o primeiro passo para depois chegarmos a, de fato, uma delação premiada e depois a homologação da delação pelo juiz do caso, no caso, o ministro André Mendonça. Portanto, essa movimentação de advogado é muito relevante, e isso que você traz também, Tainá, é muito relevante. Porque algumas pessoas falam: vai fazer uma delação, mas não vai citar o Supremo, vai fazer uma delação, mas não vai citar fulano ou ciclano. Mas como seria isso? O que diz a lei é que o delator não pode esconder nenhuma informação sob pena de perder os benefícios que a própria delação lhe daria. Portanto, não seria interessante para alguém que está delatando poupar alguém, porque depois que alguma omissão fica comprovada, ele teve todo o desgaste de entregar as pessoas e não tem o benefício de ver a pena reduzida. Portanto, é muito difícil esse cálculo político de fazer uma delação e poupar A ou B no intuito de proteger um bem maior, porque isso não existe. O que diz a lei é que o delator tem a obrigação, a partir do momento que ele assina o termo da colaboração premiada, ele tem a obrigação de falar a verdade. Até então, está resguardado na Constituição
o direito à não autoincriminação. Ninguém precisa produzir provas contra si mesmo, mas a partir do momento em que assina um acordo de delação premiada, sim, ele passa a ter a obrigação de dizer a verdade e de não omitir informações. Não pode, eventualmente, os investigadores, durante os depoimentos do delator, fazer uma pergunta e ele se negar a responder, como pode quando ele não é delator. Portanto, é muito complicado essa equação política e jurídica de fazer uma delação pela metade. Muito complicado, e eu acredito que também não vai existir, porque seria uma fragilidade jurídica muito grande, uma delação em que o próprio delator não entrega tudo, como determina a lei, Uribe, Tainá. Esse é um problemaço. Aí não adianta fazer delação premiada. Mas também a gente vê que há uma resistência em alguns integrantes da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República da eventual menção a José Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Então a gente precisa ver exatamente como eles vão equacionar essa questão, porque realmente haverá a cobrança do Congresso Nacional, mas por outro lado uma outra cobrança do Supremo Tribunal Federal.